agradeço a Deus pela sua oportunidade de trabalho, na pessoa da CAD, agradeço a toda a comissão organizadora e pelo convite de estar aqui, a oportunidade de conhecer, fazer novas amizades com o Luciano, todos conhecidos aqui, rever amigos meus, que é meu conterrâneo e vizinho. E nós vamos aqui, inicialmente, agradecer pela presença de vocês, pela paciência de estar aí no horário de almoço, né? Bem característica de uma ação determinística, permanecerem aqui para discutir sobre esses temas. Eu achei melhor ficar aqui para ficarmos numa interação mais próxima, e eu vi que o sol está acompanhando ali o expositor para que ele não cochile. Nós iremos ver aqui alguns aspectos doutrinários e ideológicos de como se coordena o determinismo e o livre-arbítrio em nossas vidas. Então, inicialmente, nós estamos sempre nos defrontando com essa situação. A nossa vida sempre irá nos proporcionar momentos de fazermos escolhas. Então, essa é a grande realidade. A começar pelo fato de vocês estarem aqui. Então, vocês fizeram uma escolha de participarem deste evento. Vocês fizeram uma escolha de ficar aqui nesse intervalo do almoço. Observem que outras pessoas optaram por ir almoçar em casa. Então, é uma realidade cotidiana. A todo instante, nós temos a oportunidade de estar fazendo escolha na vida. Isso define ou expressa aqui a lei do livre-arbítrio, que em outras palavras quer dizer o seguinte, a expressão da vontade do Espírito, do discernimento de seus pensamentos, palavras e ações, como bem Luciano já colocou, falando anteriormente sobre a questão da vontade, que vocês viram lá que representa pelo quadradinho o maior gabinete da nossa mente, pela a força e pela importância que ela representa para todos nós. Então, quando nós devemos prestar atenção para uma palavrinha chamada aqui, discernimento, porque o discernimento é exatamente a capacidade que o ser humano tem de diferenciar aquilo que lhe agrada daquilo que não lhe agrada, e aí fazer uma opção, e que essa opção inicialmente vai definir pelos seus pensamentos, que irão transformar-se em palavras e que depois em ações e atitudes. Lembrando que no campo dos pensamentos, como bem foi colocado, a sua forma, natureza e frequência é definido pelos nossos sentimentos, como o Luciano falou aqui, e que está bem registrado lá em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quando ele disse que sentimentos e emoções dão forma, cor e frequência ao pensamento, que irá, por sua vez, transformar-se em palavras e ações. É interessante, dentro dessa conjugação de livre-arbítrio, determinismo, fatalismo, fazermos uma diferença sobre esses três conceitos. Primeiro, o que é o fatalismo absoluto, o determinismo e a predestinação? Consideramos como fatalismo absoluto aqueles acontecimentos que estão predeterminados com o poder sobrenatural, e isso faria com que o homem se conformasse com o seu destino. Ou seja, isso já foi determinado, não pode ser alterado, absolutamente o Criador já decidiu isso, e aí só resta ao indivíduo aceitar os acontecimentos da sua vida, e você não pode mais fazer nada. Observe pela própria natureza do seu conceito que isso não se reflete, estaria retirando do indivíduo toda a capacidade livre que ele tem, como dizendo, de fazer as escolhas mais simples da sua vida. O determinismo, o homem não é livre para agir e está subordinado a muitas contingências da qual ele não vai fugir. Raça, religião, sexo, educação, saúde física e mental. Quantos acontecimentos nas nossas vidas são determinados por esses fatores que nós estamos observando aqui?
como a religião, por exemplo, tem um fator muito forte na determinação de alguns comportamentos, como usar determinadas roupas, frequentar determinados ambientes, tomar determinadas atitudes, a própria educação no meio que você recebe, onde orienta que você haja de uma forma, de outra não. Isso é comum, por exemplo, quando a gente visita países estrangeiros. E se você visita algum país, digamos, do Oriente, ou dessa natureza, a sua primeira preocupação é você tentar saber quais são os costumes daquela terra, para que você não vá cometer algum erro que possa ser até uma ofensa aos seus anfitriões. E a predestinação, vocês já devem ter lido aqui, é lógico que quando a gente projeta um slide com conteúdo, todo mundo vai logo ler o que está lá dentro. Então aquela assim, o poder divino vai predestinar a sua graça. É do conhecimento de muitos de vocês, algumas pessoas que se arvoram dessa predestinação. Esses três conceitos, embora sejam semelhantes, mas vocês observem que eles guardam algumas diferenças. Mas, entrando na obra de Emmanuel, no que Emmanuel fala, nesse livro aqui, Palavras de Emmanuel, que é uma coletânea de muito que tem dos seus pensamentos distribuídos em suas obras, nós vamos entrar mais ou menos num paralelo aqui, como se interconectam o determinismo e livre-arbítrio em nossas obras. O porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais. Então a gente pode imaginar, há realmente ações deterministas, acontecimentos deterministas em nossa vida? Há sim. Porém, como nós já começamos aqui a interpretar, em duas linhas gerais. Por quê? Porque o livre-arbítrio, ela é lei irrevogável na esfera individual. E ela é perfeitamente separável dessas ações deterministas. Ou seja, aqueles fatos que tenham uma ação determinista em nossa vida, eles não são absolutos, porque eles podem ser alterados mediante a ação dessa lei irrevogável da esfera individual. Como é que isso ocorre? Emmanuel, nessa pergunta 132 do livro O Consolador, ele responde como é livre-arbítrio e determinismo, ele pode existir ao mesmo tempo no indivíduo. Então, começando o seguinte: primeiro, eles coexistem entrosando-se na estrada dos destinos. De que forma? O primeiro, o determinismo, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Ou seja, quanto mais nós nos detemos nos patamares mais inferiores da evolução moral, mais estamos sujeitos às ações do determinismo em nossa vida, na lei de causa e efeito. Quanto mais nós nos enriquecemos a nossa vida pelos valores da educação e da experiência, mais nós vamos nos livrando das ações deterministas, saindo da lei de causa e efeito e adquirindo liberdade para construir as nossas vidas. E Venha falou de manhã sobre os três cérebros que representam a casa mental que Calderaro fala no livro No Mundo Maior. Mas para quem não conhece essa obra, ou já não lembra do que ele fala, ele diz lá que a nossa casa mental é semelhante a um castelo de 3 andares, onde o andar inferior é o porão da nossa inferioridade, onde impera as regiões dos instintos, da lei de causa e efeito, e é a área mais determinística do indivíduo, porque lá funciona pelos impulsos automáticos. O andar do meio é o do esforço e da vontade, e o andar superior é do ideal e da meta superior a ser alcançada. Ou seja, é necessário que o indivíduo use a conexão entre esses 3 andares, onde ele possa arvorar-se das experiências do passado e, mediante os esforços do presente, conquistar as metas futuras.
quando o indivíduo está na camada mais inferior da evolução, ele fica preso no andar de baixo das correntes, da sua casa mental, onde a lei que impera é exatamente a lei de causa e efeito, primeira representação do determinismo. Então Emmanuel conclui que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores. É o que nós podemos chamar de evolução consciente. Quando o indivíduo desperta para a sua realidade espiritual e para o dever que lhe compete na vida, então ele passa a ser o construtor do seu próprio destino, e as suas ações é que irão gerar os efeitos correspondentes a uma causa determinista que é relativa e jamais absoluta. E na pergunta 851 do Livro dos Espíritos, Kardec já perguntou naquela época se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá este vocábulo. Quer dizer, será que todos os acontecimentos são predeterminados? E a resposta, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocar. É muito simples a gente entender isso aqui. O nosso livre-arbítrio, ele é sempre respeitado. A providência divina nunca fere esse princípio da liberdade de escolha. Só que, quando você faz uma escolha hoje, naturalmente, gera uma ação determinista pelos efeitos correspondentes. O tamanho do efeito é proporcional à magnitude da causa. Esse efeito pode ser extinto ainda nessa existência, como poderá também ser conduzido para, depois do desencarne, a dimensão espiritual para a erradicidade. Lá, quando você vai planejar uma nova existência, você também tem a oportunidade de fazer novas escolhas. Sempre que essas novas escolhas, ela é consequência da posição que o indivíduo está na sua jornada evolutiva. Não é eu quero que seja assim, que necessariamente, eu quero nascer alto, loiro, bonito, belo, rico, minha vida chega. Não é dessa forma. O planejamento de vida é analisado conforme as necessidades educacionais do espírito na sua jornada evolutiva. Mas ele tem a oportunidade de, mais uma vez, exercer livre-arbítrio, condicionado à posição em que ele se encontra. Aí o indivíduo renasce dentro de um planejamento determinístico relativo em linhas gerais. Depois que ele renasce, ele tem novas oportunidades de fazer novas escolhas. Então observe que em 3 níveis de expressão, o Espírito nunca abdicou da sua capacidade de fazer escolhas. Só que, a partir do momento que ele faz uma escolha, ele passa a ficar livre ou não, conforme a natureza do discernimento que ele teve perante as escolhas que ele fez. E aí ele conclui, fala das provas físicas, porque toca as provas morais, as tentações, o Espírito conserva sempre o livre-arbítrio para resistir tanto às tentações do bem como às tentações do mal. Portanto, essa ação determinista, ela nunca será no campo moral do Espírito. Ninguém nasce predestinado a fazer o mal. Ninguém nasce predestinado a prejudicar, a se vingar, a matar. Ninguém nasce com essa predeterminação. A predeterminação, em linhas gerais, ela relaciona-se, como bem os Espíritos disseram a Kardec, aos fatos relacionados com a existência física, local, raça, efeitos físicos, que são causas diretas como consequências do uso que nós fizemos nas existências anteriores. Como assim toda semente produz, e a escolha será sempre nossa, disse Emmanuel, mas apenas para adentrarmos nessa palavrinha que já falamos aqui, escolha, e foi muito bem tocado anteriormente.
nós consideramos essa a palavra mais importante para o nosso raciocínio. Como é que isso impera em nossas vidas? O Dr. Amito Goswami, que já deve ser do conhecimento de vocês, é físico, ele fala no livro O Médico Quântico, que quando a palavra escolha ela é apresentada como fato da consciência poder discernir e escolher muitos eventos, isso passa a se transformar em nossas vidas em quê? Em experiências. E as experiências são elas que enriquecem o nosso patrimônio evolutivo. Quanto mais as experiências são duradouras, intencionais, como foi colocado, e principalmente quando geram emoções, aí é que isso vai ficando memorizado e arquivado no espírito como patrimônio indelével. O doutor Joe Dispenza, que é um neuroquímico, neurocientista, ele diz: as emoções elas servem para fixar as experiências. Então, fazendo um paralelo, então, repetindo a experiência, a pergunta que o Luciano fez anteriormente, e lembrar dos fatos duradouros, nós podemos perguntar aqui: se vocês fizeram uma reflexão, vão lembrar que os fatos que estão gravados também em sua memória são aqueles que tiveram um conteúdo emocional mais forte. Como falou, as emoções que tiveram casamento, a perda de um ente querido, nascimento de um filho, toda a experiência que foi, que gerou um conteúdo emocional forte, fica arquivado e dificilmente sai da nossa memória. A doutora Candace Pert, ela, aqui como farmacologista, ela diz: as emoções são a ponte entre o subjetivo e o objetivo. Então, o livre-arbítrio ele está localizado no córtex frontal. Vocês lembram da aula anterior que Vene apresentou? O córtex frontal, principalmente essa região mais anterior, se chama córtex pré-frontal ou neocórtex, que é a área mais nobre, mais recente dentro do aspecto evolutivo, que é responsável pelo planejamento de ideias, pela programação, pelo raciocínio lógico. É o seguinte, nós podemos treinar isso daqui para fazer escolhas inteligentes e principalmente isso aqui, sermos conscientes delas. Porque não adianta nós fazermos escolhas e sermos inconscientes. As escolhas inconscientes, nós veremos daqui a pouco, nos deixam estacionários. As escolhas elas precisam ser conscientes para que nos modifiquem. Então, desta forma, o Dr. Joe Dispenza, que eu citei para vocês, ele diz lá: o lobo frontal é a área do cérebro que é responsável por livre-arbítrio, intenção firme, tomada de decisão, comportamento e a inspiração. Faz parte do processo de conquista do homem ao longo do seu processo evolutivo de bilhões de anos. Principalmente quando, se você faz um estudo da evolução humana, vai observar que dos últimos 1.700.000 anos para cá, do Australopithecus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, Neanderthals, Cro-Magnon, que é o atual que nós nos encontramos, o cérebro foi crescendo e ganhando volume às custas do lobo frontal, essa parte anterior do nosso cérebro. Exatamente porque o espírito foi saindo da sua animalidade primitiva para a espiritualidade humana, conforme Calderaro coloca lá no livro do Mundo Maior. Portanto, é interessante respondermos essa pergunta. Ante aquela encruzilhada das nossas vidas, quem é que vai fazer isso? A personalidade ou a individualidade? É importante sabermos diferenciar isso aí. Por quê? Mediante os nossos desejos, nossas preferências, as nossas escolhas poderão ser determinadas por um desses dois fatores que irão sim gerar consequências e efeitos diferentes dentro dessa ação determinística relativa que nós vamos acionando a cada dia em nossas vidas. Quando a personalidade escolhe, por exemplo, o que é que mobiliza dentro do nosso cérebro, dentro da nossa estrutura nervosa, no nosso córtex? As redes neurais pré-existentes.
Só dando um conceito rápido, redes neurais são como ligações de neurônios, que é a célula mais importante do nosso constitutivo do nosso cérebro, que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, das informações. As redes neurais é como se fossem caminhos, uniões de neurônios com outros neurônios, por onde transitam informações, desejos, ideias, sentimentos, emoções, pensamentos, ideais, sonhos. Todas essas informações percorrem caminhos que nós construímos no nosso cérebro. São 10 bilhões de neurônios, fazendo uma média de 1000 sinapses cada um, que dá 10 trilhões de conexões. É um número infinito por onde esses caminhos são construídos, desfeitos, refeitos, alterados pela ação direta da vontade do indivíduo em expressar e exteriorizar seus pensamentos e suas ideias. Quando é a personalidade que faz as escolhas, nós estamos acionando as redes neurais pré-existentes. São aquelas redes neurais que representam o quê? A dependência emocional do nosso passado. Quando o indivíduo fica preso a sentimentos, emoções e ideias antigas que lhe acompanham, seja nessa existência ou seja em existências anteriores, porque nós trazemos essas predisposições que são arquivadas em nosso inconsciente para depois serem trazidas para a zona consciente no momento oportuno. Isso ocorre, nós estamos o quê? Quando a personalidade aciona redes neurais pré-existentes, presa ao circuito emocional do passado, reflete uma decisão inconsciente do indivíduo. Ou seja, é o indivíduo que fica vivendo como se fosse escravo de si próprio. Desta forma, o que é que ocorre? Apenas uma repetição de experiências. Quantos e quantos exemplos nós temos em nossas vidas, em nossas próprias vidas, quando nós não nos esforçamos para realizar mudanças necessárias, e aí nós entramos dia e noite, existências e existências, sem avançarmos um degrau na escada evolutiva. Ficamos, como diz, escravo dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções, das redes neurais pré-existentes. Por quê? Porque transformamos a nossa vida numa ação inconsciente. Estamos adormecidos perante as realidades da vida. Entretanto, quando é a individualidade que age, que faz as escolhas, aí a relação muda. Por quê? Quem vai agir como a individualidade vai fazer a escolha, quem vai agir nesse momento não vai ser mais as redes neurais pré-existentes. Passa a ser o quê? O córtex pré-frontal, que nós já vimos que é a região responsável pelo planejamento, orientação, tomada de ideias, vontade e livre-arbítrio. E essa decisão, ela reflete não mais uma atitude inconsciente. O indivíduo não está preso mais às emoções do passado. Ele está ligado ao presente, porque é o ser espiritual que está decidindo. É ele que está tomando decisões do aqui e do agora. Refletindo o quê? A liberdade de escolha de que ele é portador. Que nós consideramos como o maior patrimônio, a maior riqueza, o maior patrimônio, a maior aquisição que o espírito adquire na sua jornada evolutiva, é a oportunidade de exercer o livre-arbítrio com toda a sua potencialidade. Então passa a ser uma decisão consciente e isso gera transformação. A mudança necessária que todos nós precisamos realizar em nós mesmos para conquistarmos patamares mais elevados da jornada evolutiva. Então é para aqui que nós temos que voltar a direção. Nós só podemos alterar as ações deterministas da nossa vida quando em nós impera as decisões coordenadas pela individualidade eterna e imortal que nós somos, para refletir o ser espiritual, cujas decisões serão geradoras de transformação e da reforma moral que todos nós necessitamos. Ainda no Livro dos Espíritos,
para poder saber se no homem há alguma coisa que escape a todo constrangimento e do qual ele possa gozar da inteira liberdade. E a resposta diz que, como foi falado antes, é no pensamento que o homem é livre. Pelo pensamento, como diz aquela música de Cidade Negra, pelo pensamento você viaja, todo mundo. Porque nas asas do pensamento todos nós somos livres. Porque lá reflete esse ideal maior de liberdade e de conquista do Espírito. Então não tem como entravar os voos do Espírito nas asas do seu pensamento. Porém, tudo que é liberdade em nossas vidas gera uma consequência de responsabilidade. E Kardec também perguntou sobre isso. Se já que o homem é livre do pensamento, ele também passa a ser responsável? E aí sim, porque perante Deus e somente a Deus, que é possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Entendendo essa pergunta de Kardec, essa resposta dos Espíritos a Kardec, nós vamos entendê-la com mais propriedade com a resposta da pergunta 629, da 621. Que é onde estão escritas as leis de Deus, na consciência do homem. Então, perante a vontade de Deus, ou seja, perante as leis que estão na consciência do homem, ele será condenado ou absolvido mediante o que impera nos princípios de justiça e de equidade divina, que o homem vai tendo acesso à medida que vai ampliando o seu discernimento, o seu livre-arbítrio, e aí fazendo o seu progresso moral. Como foi citado de manhã na pergunta 780A do Livro dos Espíritos, o conhecimento favorece o discernimento para sabermos fazer a escolha do bem e o mal. E isso gera responsabilidade pelas nossas escolhas e o progresso moral do indivíduo. Druso, no livro Ação e Reação, ele faz uma síntese dessas ideias quando ele diz que o Criador, na sua infinita sabedoria, concede a liberdade a todas as criaturas humanas, mas sujeitou-as a responder pelas consequências das nossas ações. Então não existe liberdade sem responsabilidade. Se o homem dá um passo com a liberdade, vem outro passo com a responsabilidade conjuntamente. Porque cada um receberá de acordo com as suas obras. Vocês conhecem essa frase que Jesus nos colocou, e que já foi registrado esse mesmo pensamento em Paulo, quando ele escreveu as Gálatas. Entre tantas citações de Paulo, coloquei essa apenas porque ela se adequa e é mais clara, quando ele diz, não usei da liberdade que nós temos para dar ocasião à carne, ou seja, para que não seja a nossa personalidade que escolha, mas sim que seja a individualidade. Usar e servir-nos uns aos outros pela caridade. E como exercer a caridade se o indivíduo não colocar os sentimentos a definir os seus atos? Conforme está registrado lá em Lucas, é do nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, da região que movimenta as forças e bases da vida do indivíduo, que praticamente nasce tanto o bem como o mal. Portanto, nós temos sim que nos voltarmos para dentro de nós, para buscarmos os princípios morais norteadores das nossas ações, necessários para que saibamos fazer as escolhas conscientes e gerar a transformação individual necessária em nós mesmos. E quando é que isso começa? Emmanuel, nesse outro pensamento, ele também nos chama a atenção para um assunto muito delicado. Nós devemos aprender a obedecer o serviço espontâneo que nós devemos realizar em favor dos outros. Como? Através da voluntária redenção ao dever, por amor aos nossos próprios deveres. Eu coloquei isso aqui para chamar a atenção para um detalhe. A grande maioria das pessoas
acham que devem cumprir o dever apenas por uma ou da força de lei, ou por uma obrigação familiar, ou por força da sua profissão. É aquele indivíduo que só vai trabalhar porque ele sabe que se não for não recebe o salário no final do mês, e faz do seu trabalho mais um objeto de martírio do que uma fonte de aquisição de experiências. É a pessoa que é pai, que é mãe, que é professor, obrigado pela vida. Tudo bem, você está cumprindo o seu dever, mas esse dever ele ainda não alcançou a sublimação ideal que as leis do Cristo nos convidam a realizar. E quando é que nós conquistamos isso aí? Quando nós cumprimos o nosso dever por amor aos nossos próprios deveres, conscientes das nossas obrigações. E a maior liberdade que o homem adquire na vida é quando ele passa a exercer conscientemente o cumprimento dos seus deveres. Emmanuel fala isso num dos seus livros, acho que é Caminho, Verdade e Vida. Ou seja, exercer conscientemente os nossos deveres é nos tornar livres como seres imortais que somos. A verdade que Jesus nos convida a conhecer não é a verdade relativa que cada facção, filosofia, religião traz para si mesmo, achando que é toda verdade. Mas é a realidade imortal que liberta o indivíduo da sua própria ignorância. Porque enquanto não despertarmos do sono letárgico da nossa ignorância, nós não conseguiremos dar uma guinada no nosso processo evolutivo, porque estaremos agindo de forma inconsciente. Então, para finalizar, Aniceto, do livro Os Mensageiros, ele diz o seguinte: olha, aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, e buscar os tesouros do Cristo e procurar o programa de serviço, representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. E a divina sabedoria é a verdade libertadora que todos nós necessitamos para as nossas vidas. Então, eu encerro aqui esses minutos que falamos para deixarmos alguns tempo final para que eu possa, junto com o Luciano, iniciarmos o debate e responder algumas perguntas. Uma muita paz para todos.